Bom dia aos meus queridos irmãos, àqueles que nos ouvem através da internet. Rogo ao Senhor que todos nós, esta manhã, estejamos felizes porque estamos na nossa igreja, no Santo Dia de Sábado. E neste caso, a vossa casa é a vossa igreja. Os irmãos, pela palavra de Deus, estamos unidos em qualquer lugar. Houve aqui uns momentos de ansiedade normais, porque quando vemos alguém em sofrimento não sabemos o que lhe devemos de fazer, ficamos realmente entramos um pouco em choque. Pelo menos a mim acontece. Mas graças ao Senhor a nossa igreja tem enfermeiros e médicos sempre prontos em ação para dar a sua ajuda preciosa, como eu não podia dar e tantos outros. Eu tenho uma confissão a fazer aos meus irmãos aqui e àqueles que estão a ouvir lá em casa, onde estiverem. Até há uns anos atrás, poucos, eu tinha prazer em que as pessoas gostassem de me ouvir. Eu vinha para a igreja e gostava que as pessoas gostassem de me ouvir. Confesso-vos com toda a honestidade que isso fez-me sentir alguns privilégios na vida, porque por causa disso fui convidado a ir a muitas igrejas usar da palavra. Se me perguntassem se essa foi a melhor atitude que eu tomei, preocupar-me em que as pessoas dentro das igrejas gostassem de me ouvir, não sei, porque eu hoje não sou assim. Eu não sou assim hoje, irmãos. É lógico que sempre se retira algum resultado daquilo que nós fazemos e pela graça do Senhor está à vista que não hajam dúvidas que usar do dom da palavra que Deus nos deu é uma coisa que pode chegar ao coração dos outros. E eu tenho um grande privilégio nesse aspecto, porque falei com muitos corações que vieram a aceitar Jesus. E isso é uma coisa grandiosa que existe na nossa vida. Ver alguém a quem Jesus atingiu o coração, sendo nós usados para isso. Eu queria dizer uma coisa aos meus queridos irmãos, que hoje penso de outra forma, porquê? Talvez a idade. Eu hoje gostava que os irmãos aprendessem alguma coisa com a Sagrada Escritura. Não é comigo. Eu tenho que repetir muitas vezes estas coisas com algum receio. Normalmente, pessoas leigos como eu, aprendo com outras pessoas. Não sou capaz de dominar línguas, sobretudo a língua hebraica e a grega, que são as línguas mais importantes na Sagrada Escritura, mas podemos aprender com aqueles que sabem. E depois transmitimos essa aprendizagem também aos nossos filhos. Há algum tempo atrás, fui a uma casa de uns irmãos aqui da igreja de Coimbra e achei muito interessante porque o filho da nossa irmã tinha uma grande bacia à frente dele e tinha lá dentro uns 5 a 6 quilos de massa de pão. E ele aprendeu com a mãe a amassar a massa de pão. E depois eu acabei por comer um bom pedaço do pão. Estava delicioso. Nós transmitimos conhecimento. E eu gostava que Deus me ajudasse onde eu subir ao púlpito. E durante o tempo que subir ao púlpito, só Deus sabe se será muito, será pouco, que eu com a Bíblia aberta pudesse ensinar alguma coisa que eu aprendi. E eu hoje, queridos irmãos, desejo muito que isso hoje seja possível. Até costumo agora fazer uma coisa diferente. Eu preparo os temas de maneira a que eles sejam divididos para eu terminar num certo ponto em que tenha ficado alguma coisa no nosso conhecimento que nos ajuda
a ter um equilíbrio espiritual, mental e espiritual melhor para acreditarmos na redenção. Porque sabem que a redenção hoje, o Redentor tem muitos inimigos. E a maior parte dos inimigos do Redentor são de pessoas religiosas, das inúmeras igrejas que existem no mundo. E que hoje, por exemplo, ontem estava uma fotografia de um grupo de irmãos nossos que fazem um trabalho missionário grandioso, e numa forma de gozo estava escrito debaixo da sua foto 5 pessoas, as pérolas da Igreja Adventista. Sabem porque é que aquilo lá estava escrito? Um desses irmãos que lá estava tem 500 mil de seguidores, ele é um professor de Bíblia e tem ensinado um pouco por todo o mundo a língua portuguesa, a descobrir a Bíblia de uma forma grandiosa. Eu gosto imenso de o ouvir. Por isso, queridos irmãos, é bom que nós possamos olhar para a Sagrada Escritura e compreendermos. Temos que aprender alguma coisa com ela que nos ajude a conhecer melhor Jesus e que nos ajude a nós a ser mais habilitados para falar para os outros. Às vezes, alguns temas da Sagrada Escritura parece haver ali uma dureza de Deus, mas não. É uma explicação daquilo que acontecerá um dia quando Ele vier na sua glória. Eu hoje queria falar-vos de uma coisa muito interessante que ainda há pouco tempo não, já foi há tempo, mas eu falei aqui um bocadinho sobre este assunto, mas hoje eu falo de uma outra perspectiva. A palavra Islã, de onde vem a palavra islâmico. A palavra Islã quer dizer submetido a Deus. Notem bem, a palavra Islã quer dizer submetido a Deus. É bonito. Digam lá, é ou não é bonito? É bonito. A palavra Israel são 3 palavras na realidade. Ish, homem. Ra, de luta. E El, que é Deus. Desculpem lá. Homem que luta com Deus. Israel. Homem que luta com Deus. Submetido a Deus parece até mais suave, não é? Mas não tem a mesma verdade. E isso é que é o essencial para nós. É que aquilo que aprendemos tenha alguma verdade. Ou melhor, alguma verdade, não está bem dito, tenha a verdade que nós precisamos de ouvir. Porquê é que Deus luta connosco? Porque o Senhor sempre lutou para tentar salvar a humanidade caída, que gostava de estar caída. Onde é que vocês encontram isso? No filho pródigo. Está lá perfeitamente explicado isso. Um homem que tinha caído e o Senhor tirou o seu manto. O homem que representa Jesus tirou o seu manto limpo e a correr colocou no corpo do filho, que estava carregado de estrume de porco. Para um judeu, esta palavra é uma coisa horrorosa. Notem, se uma pessoa tivesse a infelicidade em Israel de tropeçar no cadáver de um porco, não ia 3 dias à igreja, ao templo. Não ia, porque estava imundo. Agora vejam onde esta parábola quis chegar. A miserável pena onde chegou aquela criatura. E há ali uma luta com Deus. Ele tem uma luta com Deus. Andou no bem bom, destruiu tudo o que tinha e agora apresenta-se ali como um desgraçado. E Deus recebeu. Depois a palavra Israel é extraordinária, porque há um homem que nunca tinha sentido uma bênção grande de Deus, Jacó. Nunca tinha sentido uma grande bênção, provavelmente porque ele diz ao Senhor: não te deixo sair daqui enquanto não me abençoar. Sabem que eu costumo dizer a muita gente:
Pessoas que não têm nada a ver connosco. Vocês querem acreditar em Deus? Estudem a história do povo de Israel. É a coisa mais fascinante que existe. Aliás, tenho um desafio para vos lançar hoje. É um desafio maravilhoso. E antes que eu me esqueça, vou lançar-vos hoje esse desafio. No capítulo 36 do livro de Ezequiel está uma profecia. É uma profecia do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos têm que ler com muita atenção o que lá está escrito. Porque essa profecia cumpriu-se de 1947 para cá. Quase nos nossos dias. Eu nasci 3 anos depois. Já eu estava vivo quando essa fotografia, já eu era pessoa quando essa profecia se começou a desenrolar no mundo. O que estarei eu a dizer? Então, o que vocês têm que fazer? Têm que ir para casa, abrir o livro de Ezequiel, não é aqui, no capítulo 36, e nos versículos 1 a 10, e depois estudar um bocadinho do povo de Israel desse tempo para cá. E vejam o que está escrito do versículo 1 a 10, que é uma profecia. A descrença hoje, podíamos dizer, para nós pelo menos, às vezes ainda colocamos algumas dúvidas, mas colocar dúvidas é uma asneira que não faz nenhum sentido, colocar dúvidas. Porque o povo de Israel e a sua história são uma grande lição para toda a humanidade e para todas as igrejas. Ainda que há quem diga que o Senhor um dia ainda vai fazer do povo de Israel a nação de glória que ela tinha. Eu não acreditem nisso, irmãos. Isso não é verdade. O povo de Israel é muito importante e está naquele lugar de uma forma incrível. O estar ali já é uma profecia, mas não. O Israel agora somos nós. Somos todos nós, é que somos o Israel. Somos todos nós que somos o povo peculiar. Aquele que na realidade vai chegar à salvação, pé. Somos nós todos, não é só a Igreja Adventista, irmão. Não é só a Igreja Adventista. Somos nós, todo o povo, que sabendo menos ou saber mais é honesto, e o Senhor vai recolhê-lo para o reino dos céus. Todas as denominações, provavelmente. Criaturas que se calhar nem passaram na nossa imaginação. Eu queria dizer-vos uma coisa, queridos irmãos. Quando nós às vezes falamos na porta da graça fechar-se, eu estou a adiantar-me um bocadinho. Mete um certo susto, não é? Não digam que não. Mete um certo susto o fecho da porta da graça. Ai, se a porta da graça se fecha. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Nós não devíamos estar assustados com isso. Não devíamos estar assustados. Talvez mais atentos. Cada um à sua vida em particular. À sua vida na igreja. À sua relação com as pessoas. Porque sabem que a relação com as pessoas é o que é mais necessário para nós. É uma necessidade de termos uma relação boa com as pessoas, honesta, delicada. Olhem o texto. Se não amas a teu irmão, a quem vês, digam o resto. Digam lá, irmãos. Como tu poderás algum dia amar a Deus que não vês? Vem? Isto é ouro para o reino dos céus. Isto é ouro para o reino dos céus. As pessoas que são os nossos irmãos. Eu quero que os irmãos... Não vamos abrir muito a Bíblia, mas eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no capítulo 25 de Êxodo. E está aqui escrito porque é que nós não devemos ter medo. Que
porta da graça se fez. Devemos estar atentos e desejando entrar nessa porta, mas não com medo. Porquê? Olhem o que diz lá. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O povo de Israel, aquelas pessoas que viviam junto ao Sinai, eu tive o privilégio de ver num dia destes pela televisão, não é? Mas a minha televisão é grande e permite que a gente tenha uma perspectiva do Monte Sinai. Eu nunca tinha visto o Monte Sinai. E então há um arqueólogo muito conhecido na Igreja Adventista que estava lá, e como na realidade a televisão é um bocadinho grande, e deu para ver o Monte Sinai assim de uma forma mais... Eu nunca tinha visto. O povo vivia cá embaixo, cá digamos que no vale, e olhavam para aquele monte, e o monte parecia que deitava uma fumaça, e havia uma luz avermelhada lá. Um fogo. Moisés diz que era uma sarça que ardia, mas que não se consumia. Ele, coitadinho, estava a falar do que ele imaginava que seria. Não é? Não era nenhuma sarça a arder, claro. E o Senhor diz a Moisés: o povo tem medo de mim. Eu não quero que o povo tenha medo de mim. Fazes lá uma tenda também para mim. Sabem que a tenda ter ouro, aquelas coisas todas, foi por causa de Deus, que Deus não usa anéis. Tenho quase a certeza absoluta. Nem relógios daqueles muito caros. Deus não precisa. Ele é dono do tempo. A riqueza do tabernáculo era por causa do povo. Queriam ver um Deus grande, um Deus poderoso. Foi por isso que Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, não é? Pela sua própria família. Eles pensavam que ele era um marechal, como Davi. E ele chegou lá e afinal nasceu numa família pobre. Nasceu numa manjedoura. Um rei em Israel nascer numa manjedoura. Foi assim, irmãos. Por isso é que ele nunca foi assente. E o tabernáculo realmente era importante para mostrar a grandeza de Deus. E a grandeza de Deus pelo povo era vista assim. Sabem que isto acabou um pouco, mas mesmo em Portugal houve um período de tempo que às vezes eu pensava que havia algumas pessoas que estavam ansiosas para ver se cabia um dente para meter o dente de ouro. Eu achava aquilo muito feio, Deus me perdoou, porque não estou a... Era o que as pessoas, coitadas, havia de melhor, mas metiam um dente de ouro. Isto realmente é um valor, não é, que está ali. Já é interessante a razão que está por trás. E a razão que está por trás é que Deus queria viver no meio do povo. Agora vocês imaginem, veem que não há nada a arder. Quantas vezes Moisés teria falado sobre isto? Veem que não há nada a arder. Veem que não há perigo nenhum, que é um Deus manso e gentil. Que está agora aqui no meio de nós para nos mostrar que não há nenhum perigo. Agora digo sinceramente, irmãos, haveria alguma razão para aquele povo ter medo? Se esse Deus foi o mesmo que morreu no Calvário e que agora tem um corpo palpável, foi o mesmo Deus. Sabem que agora nós temos que contar o tempo. Eu quero dizer-vos, queridos irmãos, que eu falei há pouco de algumas palavras amargas, aparentemente, que saem da boca do Senhor. Eu quero que vão outra vez, desculpem, outra vez não, agora é ir lá mesmo, mas quero que leiam. Ezequiel no capítulo 3 e nos versículos 16 e 19. Nós não fomos constituídos igreja a partir, digamos, dos anos 1844, por acaso. Nem recebemos uma mensagem muito especial de uma mulher chamada Ellen White, por acaso.
nós éramos dignos de ter esse depósito connosco. E a nossa obrigação era lê-la, aprender dela, estudá-la, acreditar nela. Porque a grande paixão de todas, sobretudo Coimbra, a nossa paixão em Coimbra, para muitos de nós, está realmente na vida do apóstolo Paulo, porque foi um homem realmente que teve momentos extraordinários com Deus e que depois se lhe dedicou de tal forma que diz ele, Deus vive dentro de mim, já não sou eu, não sou mais o Paulo. Eu não sou mais o Paulo, eu já não sei o que sou. Eu sei que Deus vive dentro do meu coração. É apaixonante isto. E depois, muita gente, como eu também, não é? Mas sei, muita gente tem falado que admiram a inteligência do Paulo. Ele realmente devia ser um homem muito inteligente. E Deus escolheu, diz que ele era um vaso escolhido. Deus precisava do apóstolo Paulo. E deu à Igreja Adventista do sétimo dia um conhecimento tão grande que podemos fazer de quaisquer palavras dentro da Bíblia. Sabem que hoje o Velho Testamento, em algumas igrejas evangélicas, estou à vontade para dizer, irmão, porque eu ouço-os. Não estou a falar de cor, eu ouço-os. O Velho Testamento acabou. Há um homem que até lhe bate. Faz assim. O Velho Testamento. Não sabem o que fazem. Porque o Deus que inspirou o Novo Testamento é o mesmo que inspirou o Velho. Então diz assim: findos os 7 dias, veio-me a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. A atalaia é um vigia, alguém que está a cuidar. É um vigia que está com muita atenção. Vamos ver ali se a Graça precisa de alguma coisa, se ela precisará de uma ajuda, ou o seu marido ou o seu filho. Estamos com atenção para ver, somos os vigias, é o que o Senhor nos chama aqui, os atalaias. E diz então: eu te dei por atalaia da casa de Israel, da minha boca ouvirás as palavras e os... Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ouves a minha palavra e transmite-la a outro. Quando eu disser ao perverso, certamente morrereis, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvares a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. E o seu sangue é requerido da tua mão. Isto são palavras muito duras, queridos irmãos, mas estão escritas na Sagrada Escritura. Os bancos da igreja são deliciosos, sem dúvida, mas há almas que nós temos que procurar e salvar. E elas estão aí algures. O meu filho ainda era pequeno. Nós encontramos um dia uma senhora, tornámos-nos amigos e nunca mais a vimos. Eu não sabia, mas ela estava a ouvir-nos aqui na igreja de Coimbra, onde ela está. E também me ouviu. E depois, através da igreja de Coimbra, conheceu o Novo Tempo. E agora costuma ir ouvir o Pedro ao Novo Tempo. Mais de 30 anos depois, pelo menos, aquela alma conheceu-nos e mantém a sua relação com Deus e tem ganho força desde que voltou, digamos, ao nosso convívio agora, pelos meios que vocês sabem, não é? Pelas redes sociais. Isto é uma maravilha, porque nós falamos muitas vezes do Evangelho. Depois diz ainda: mas se o avisares, o perverso, e ele não se converter à sua maldade, e do seu caminho perverso, e no seu caminho perverso, ele morará na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua vida, a tua alma. Estão a ver, irmãos?
Qual é a ideia que nós vamos colocar na nossa vida para ajudarmos outras almas a salvar-se? Eu digo sinceramente, se calhar, onde é que o ser humano tem mais poder, Ju? No joelho. Eu disse isto à Ju quando ela tinha 8 anos, e a Ana, a filha do Zé. A filha do Zé era um bocadinho mais velha. Nós éramos, e da Rosa, nós éramos... Eu encontrei estas meninas e muitas vezes eu dizia-lhe, onde é que nós temos mais força? E eu obrigava-as a dizer, nos joelhos. Será assim, queridos irmãos? E eu vou dizer-vos uma coisa, os meus joelhos estão cada vez mais fracos. Porque dói-me. O que não fizemos em tempo útil. Vamos ter que o fazer um dia, queridos senhores. O pastor pediu-me que este culto fosse missionário. Eu não encontrei passagem melhor. Porque sabem o que é que o Senhor aqui está a fazer? Desceu do Sinai. Veio viver connosco dentro desta igreja. E está-me a dar uma perspectiva de vida. Não está a dizer que eu vou morrer. Está a dar uma perspectiva de vida. Não só para mim, mas para todas as almas. Todas as almas. O que na realidade aqui está escrito é uma perspectiva de vida para nós. E o Senhor está-me a alertar. Há outras criaturas que não sabem pregar como tu no púlpito. Não estudam a Bíblia como tu. Estão lá num sítio qualquer aí. Vê lá se há alguma forma de as encontrares. Estou a utilizar palavras muito pessoais, muito terra a terra. Mas essa é a nossa obrigação, queridos irmãos. Porquê é que nós estamos aqui neste sábado? Porquê é que o sábado é tão importante para nós? Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, e vou terminar com isso. Não é por acaso que o sábado foi o primeiro mandamento a ser retirado da lei de Deus. Sabiam? Foi o primeiro. Porquê? Porque mal o mandamento fosse retirado do decálogo, imediatamente instalava-se no mundo a idolatria. E foi isso que aconteceu. A idolatria dentro das igrejas começou com a destruição do sábado, no ano 321. Mas isto é muito interessante, porque em Êxodo, agora não peço aos irmãos para abrirem, para andarmos, faltam 5 minutos, e eu quero terminar na hora. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, em Êxodo 34:14 diz: eu sou Deus. Eu sou o vosso Deus, sou o vosso Pai, sou Deus zeloso. Mas esta palavra no hebraico é mais interessante. Porque quando ele diz sou Deus zeloso, está a dizer sou Deus quiná. Ciumento. Deus quiná é ciumento. É como se ele dissesse: Cláudia, és minha, não és de mais ninguém, não partilho contigo, não partilho com mais ninguém. A Cláudia, ela é minha. Então é interessante que Deus zeloso é uma palavra bem portuguesa, fala de zelo, mas Deus quiná é um Deus ciumento, um Deus que não quer que eu pertença a mais ninguém. Sou dele, não quer que eu pertença a mais ninguém. Vejam lá aquele texto tão interessante. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Um texto perfeito aqui, não é perfeito para encaixar neste. Mas já há dezenas deles. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Deus quiná. Eu queria dar-vos aqui algumas datas. Se tiveram coisas boas, confesso-vos que não sei, porque há alguma coisa que diga pais da igreja eu nunca encontrei. Mas já quem diga, também fizeram algumas coisas boas. Mas em 325, esses senhores disseram: sim senhor, isto está muito bem apresentado.
Passamos a celebrar o domingo, lá encontraram as suas razões. Não parou por aqui, queridos irmãos, porque o sábado continuou a ser celebrado e guardado por muita gente. Então, um homem de nome Silvestre, que se tornou o líder, podíamos dizer, o líder mundial do cristianismo, que foi esse líder enorme entre o ano 314 e 335, o que é que ele fez? Ele provou que estava realmente certo guardarem o domingo, porque era mais importante do que o sábado. E no ano 363, os bispos em Laodiceia fizeram com que esse decreto fosse aprovado de tal maneira que alguém que não celebrasse o sábado seria severamente castigado. E aqui estamos nós, queridos irmãos, como descendentes deste povo. E hoje somos testemunhas de Deus diante de todas as nações, e são mais de 200, onde estamos representados. Somos as testemunhas de Deus de que o sábado é um dia santo para celebrar o Senhor. Que o Senhor Deus esteja conosco hoje e sempre, e que nos faça compreender, sem desistir de nós, porque Ele não desiste, realmente qual é o nosso trabalho, vou dizer assim, que levará, qual será a nossa melhor forma de trabalhar, que levará outras almas aos pés do Senhor. Deus seja louvado.